E no quadro Vida Saudável de hoje, a gente vai buscar entender melhor sobre uma área do nosso corpo, que veio à tona nos últimos dias por conta do caso de uma jovem de apenas 19 anos que faleceu após se encontrar com um jogador de futebol. Segundo o atestado de óbito de Lívia Gabriele da Silva, ela morreu após uma ruptura de fundo do saco de Douglas, o nome dado à parte íntima que gerou dúvidas em muita gente. E para nos ajudar a entender qual tipo de risco em nós mulheres, do que se trata, a gente está recebendo aqui no nosso estúdio a médica ginecologista, obstetra, Débora Moura. Bom dia, seja muito bem-vinda novamente, doutora, ao nosso programa. Obrigada. Então, vamos entender, doutor, o que seria esse saco de Douglas, Primeiramente, antes de falarmos sobre o risco, a gente vai entender o que seria esse saco de Douglas. O saco de Douglas, ele é uma parte fina que fica no fundo do canal vaginal, Então, fica entre a vagina e o reto. Eu trouxe até um protótipo para ficar até mais fácil, assim, de vocês entenderem. Então, aqui é o reto, aqui é a vagina, ele fica aqui, nessa região aqui. Então, assim, ele é muito fininho, ele é 5 milímetros. Então, ele realmente, ele pode acontecer, que o que aconteceu, aquela tragédia, com essa menina. Mas é comum, doutora? Não, não é comum. Ele é bem raro. Porque, assim, essa região aqui, ela é bem vascularizada. Então, para acontecer o que aconteceu com ela, então, só com relações sexuais mais abruptas, mais intensas, ou se fez uso de algum objeto contuso, Então, assim, graças a Deus não é comum, mas a gente já teve casos no regional de meninas que realmente tiveram essa ruptura. Mas aí, no caso, o que elas disseram que pode ter ocasionado essa ruptura? Foi após relação sexual. Então, assim, ela era a primeira vez dela, Então, com certeza foi um ato sexual mais intenso que teve e ela chegou com hemorragia. Então, assim, o problema do local é porque, como ele é fino e muito vascularizado, se tiver aquela relação sexual mais intensa e a mulher não tiver muito bem lubrificada, aí aconteceu a ruptura, que abre essa região aqui e sangra muito para dentro da doutora, cavidade. Ele fica num local assim, digamos assim, que preservado, fica. Não é isso? Mas qual a função dele? Qual a função desse saco de Douglas? Ele, na verdade, assim, a função dele é só a divisão, é só a separação, da pelve para o intestino. Então, a função dele é mais isso. Então, assim, a gente ouve falar do saco de Douglas quando a gente faz uma transvaginal, por exemplo, que tem líquido no fundo de saco de Douglas, porque quando acumula, infecção, alguma inflamação, fica um líquido nessa região aqui. Ou, por exemplo, a mulher teve uma gravidez ectópica, aí que acumula também sangramento nessa região. É até assim, um parâmetro para a gente avaliar se aquela ectópica estava rota ou estava íntegra. E tem assim, as mulheres, tem um perfil de mulheres que ela é mais suscetível a ter esses problemas de ruptura? Tem, infelizmente tem. Pacientes que têm menos lubrificação, por exemplo, as mulheres menopausadas, mulheres que já tiveram algum câncer, que fizeram radioterapia nessa região, então fica com a vagina muito atrófica. Então, assim, essas pacientes, elas têm que ter muito cuidado, tanto com a parte da lubrificação, como também quando tiver essas relações sexuais mais intensas. Mas, assim, no caso dessa jovem de apenas 19 anos, é raro nesse caso, Muito raro. Porque se trata de uma paciente bem jovem. Exatamente, uma menina jovem que provavelmente, a gente pensar, ela tem lubrificação normal. Então, assim, ou foi por uma relação sexual mais intensa, e também, assim, quando tem pênis muito grandes, eles também podem, porque, assim, essa região, como a gente falou, ela é uma região fina, sensível. Então, se o pênis for muito grande e relação sexual muito intensa, essa região pode romper, sim. E doutora, e o saco de Douglas também existe no sexo masculino também, Não é só feminino. E masculino, tem essa possibilidade de rompimento caso sexo anal? Não, porque a do homem, ele fica entre a bexiga, entendeu? Então, e o reto, mas ele não fica... Pode acontecer, mas assim, é mais raro do que na mulher. Porque a mulher realmente é no fundo de saco vaginal. Assim. E no caso dessa jovem, doutora, ela é de 19 anos e ela teve 4 paradas cardiorrespiratórias. E assim,
Qual a relação? Foi por conta do sangramento? Foi. Provavelmente ela teve um choque hipovolêmico, né, por causa do sangramento, porque assim, teve a relação sexual, você está sangrando muito, você tem que correr para uma urgência. Porque a região, como ela é muito vascularizada, ela sangra muito e é um local muito difícil da gente chegar lá. Não tem como estancar. Não tem como estancar. Diferente se fosse uma área externa, só se colocasse um tampão vaginal, né? Mas para a pessoa leiga pensar nisso aí é um pouquinho mais difícil. Então, assim, de estancar, colocar ali para conter a hemorragia no momento e correr para uma urgência. No caso dessa paciente que a gente já recebeu no regional, ela realmente foi após a relação sexual, eles chegaram muito, a gente teve que levar ela para centro cirúrgico. Ela já deu entrada sangrando? Já, sangrando. E já levou para centro cirúrgico, porque como o local é de difícil acesso, a gente anestesia o paciente, a gente não, anestesista, né? E depois faz a sutura. Porque então, tem que fazer a sutura, então, que é o que vai estancar. É primordial, né, doutora? É primordial e tem que correr, porque sangra bastante. Então, assim, provavelmente ela sangrou muito, teve as paradas cardíacas. Teve uma demora, disso, né, Deve no ter atendimento. tido. Doutora, eu acredito que tem muita gente em casa, né, que ficou, assim, surpreso, né, com essa questão do saco de Douglas, da morte dessa jovem. Então, assim, eu queria que a senhora explicasse as maneiras de prevenção. Existe isso ou não? As maneiras de prevenção é a lubrificação, né? E ter cuidado com essas relações sexuais mais intensas e também em relação a usar alguns objetos. Então, assim, aqui não é local de objeto, né? E principalmente objeto contuso, pontiagudo, que pode acontecer, né, de ter a ruptura desse local. Então, assim, pacientes, por exemplo, que são menopausadas, então fazer reposição hormonal, né, usar lubrificantes, usar cremes que realmente melhoram essa lubrificação. Certo, doutora. E algumas posições também, porque existem umas posições que elas são mais profundas. Então essas posições também, elas têm 4 apoios, cócoras, essas posições, ela fica mais profundo, então tem um pouco mais de chance de ter ruptura nesse local. Pode chegar a atingir, né, facilmente. Exatamente. Doutora, pois a gente agradece a sua participação, pelos esclarecimentos. A gente espera, né, que muitas mulheres tenham tirado, né, as dúvidas, né, a respeito do saco de Douglas, né, um caso, um fato que veio ganhando repercussão e que era preciso, né, que as pessoas entendam e também, né, obtenham até essa questão da prevenção, que é importante para evitar a ruptura dessa cavidade. Eu que agradeço.